Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui sempre trazendo para vocês as melhores informações do Flamengo, nossos patrocinadores aí no comentário fixado, mas vamos direto ao que interessa, vamos falar de notícia do Mengão, né? Só se fala questão de jogos aí da Copa, cara, não, vamos falar de Flamengo, inclusive, quando for para falar dessa competição que está rolando aí no México, Estados Unidos e Canadá, nós vamos falar somente do que tiver relação com o Flamengo, né? Falar do Arrascaeta e tudo mais, e tem um monte de informação para trazer para vocês aqui. Eu já vou então começar falando dos jogadores do Flamengo, falando do que está acontecendo. A gente teve gol do Zico, hein? Teve gol do Zico, quem diria, gol do Zico, né, contra a Nova Zelândia, torcida do Flamengo vibrando, sensacional. Olha só, trazer então aqui, infelizmente, né, a seleção do Uruguai não foi bem, empatou de novo, né? Tá praticamente fora aí da Copa, né? Olha só. E o Bielsa confirmou que o Arrascaeta tá fora do duelo com a Espanha. Tá? Em entrevista coletiva, o técnico do Uruguai descartou a presença do meia Arrascaeta no confronto contra a seleção espanhola. Abre aspas. Araújo não vai jogar contra a Espanha, nem ele, nem o Arrascaeta, tá? Então, camisa 10 do Mengão, nosso craque, fica de fora. E, com isso, com a possibilidade do Uruguai sequer se classificar, porque, por exemplo, perdendo para a Espanha não se classifica, aí o que acontece é que o Arrascaeta nem jogará a Copa, né, gente? Loucura, né? E aí, muitos torcedores do Flamengo com pena, óbvio que a gente fica chateado do Arrasca não participar, mas, por outro lado, também, forçar o jogador, de repente, numa fase de 16 avos, pode ser perigoso, né? Os torcedores rasgaram também elogios ao Varela pela atuação contra Cabo Verde. O lateral do Flamengo aí teve muitos elogios, tá? Por exemplo, torcedores falando que eu estou com medo dos gringos quererem tirar o Varela da gente, é uma loucura, tá jogando demais. Todo mundo com medo de perder o Varela, tá? Porque tá jogando muito. Essa roubada de bola do Varela, agora, meu amigo, que sorte a nossa ele ser do Flamengo, jogando muito. Meus amigos, mas a questão do Varela é que a multa dele, assim como a do Pulgar, reduz agora. E ele tá jogando muita bola, muita bola. Sorte que ele gosta muito do Flamengo, né? Abre aspas aí, ó, para mais um comentário. Varela pode... para de jogar bem, vão querer te levar embora do Flamengo. Pois é, vão querer levar o Varela embora do Flamengo. Tá jogando muito. 78% dos passes certos, 68 ações com a bola, um desarme, uma interceptação, 2 recuperações de bola, 6 duelos ganhos, 3 contribuições defensivas. Esse foi Guillermo Varela, espetacular. E o De La Cruz ficou chateado também com o desempenho da seleção uruguaia. Abre aspas, a verdade é que estamos em uma situação que não imaginávamos. Nesses 2 jogos não conseguimos concretizar tudo o que realmente a equipe pode dar. Então, momento aí, né, complicado, mas a gente disso aí, dessa laranja, a gente tira a laranjada, que é o Guillermo Varela jogando demais, mas temos que ficar ligado porque alguém pode tentar tirar ele do Flamengo. Meus amigos, é o seguinte, olha só, o Flamengo vai ter aí um total de 8 treinos entre a reapresentação e a viagem para Portugal. E o Flamengo pode ter aí 4 reforços, 4 para os próximos treinos. Na verdade, eles vão ganhar folga, né, se eles forem eliminados na fase de grupos, né, aí não jogarem 16 avos, eles ganham folgas de alguns dias, né, poucos dias, e devem se reapresentar somente em Portugal, né? Então, os jogadores vão ganhar alguns dias de folga e vão se reapresentar somente em Portugal, ou, de repente, o Flamengo vai até liberar eles, mas a gente está aguardando essa posição do Flamengo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo deve ter aí alguns jogadores reforçando, né, contra a nossa vontade, porque a gente torceu por ele, eu torci pelo Plata, muito prejudicado também pelos gols perdidos do Ener Valencia. O Plata até jogou muito bem. Fico triste de ver o Gonçalo Plata eliminado, joga demais,
né? O Ener Valencia como perde gol, meus amigos, como perde. Foi triste ver o Plata chorando ali com o BKSS e tudo mais. Agora, é muito difícil que o Equador consiga vencer a Alemanha e passar para a fase 16 avos. A mesma coisa, Uruguai, muito difícil que vença a Espanha e passe para a fase 16 avos. Com isso, do Equador, o Plata, do Uruguai, Arrascaeta, De La Cruz e Guillermo Varela. Então, ainda tem o Vinha lá, que está essa situação, se volta para o Flamengo ou não, lá do River. De qualquer forma, então, esses jogadores devem acabar retornando e o Flamengo vai decidir. Já tinha falado para vocês que o Flamengo ia decidir com relação à folga, se eles vão ou não se apresentar lá em Portugal, ganham uns dias de folga. Tá? De qualquer forma, esse grupo que já se reapresentou vai completar aí 8 dias de treinamento e no sábado o grupo terá folga. Tá? São 8 dias seguidos. Hoje, às 10 da manhã, eles começaram a treinar no Ninho do Urubu de novo, né? Então, no sábado eles têm folga, domingo é o embarque para Portugal, domingo dia 28, tá? Então, 8 treinos seguidos aí dos jogadores do Flamengo nessa reapresentação. Olha, uma notícia aqui importante para a gente trazer para vocês é com relação ao Everton Cebolinha. O Flamengo já tem noção de que dificilmente o jogador renovará, ele já falou que não quer renovar, né? Então, a gente sabe que dificilmente o Everton Cebolinha continua no Flamengo e ele já está aí prestes a assinar um pré-contrato, agora em junho, né? Nós já estamos em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com um novo clube, só que o futebol brasileiro não deve ser o destino do Everton Cebolinha, pelo menos se ele não aceitar reduzir, tá? O Flamengo não vai renovar, mas o retorno dele para o Grêmio, a ida para o Vasco, esbarra no alto salário que ele está querendo. O jogador aí recebe um salário muito alto no Flamengo, pra vocês terem uma noção, 1,2 milhão de reais por mês não é o que muitos clubes podem pagar, tá? É óbvio que o Cebolinha tem um ou outro clube que ele não gostaria também de ir, né? Por mais que não tenha tido grandes momentos assim pela questão física, ele criou uma identificação com o Flamengo, tá? Então ele tem essa situação aí que pode precisar, reduzir o salário para conseguir fechar com algum clube brasileiro. O salário dele é muito alto e as equipes que estão querendo contratar estão esbarrando nessa questão salarial. Além disso, o jogador, pelo menos são informações que eu recebi de fontes ligadas à diretoria do Flamengo, né, que o jogador está pedindo luvas altíssimas, até mesmo a questão da renovação com o Flamengo foi porque queria que praticamente o Flamengo recomprasse ele. Era como se o Flamengo tivesse que recomprar e parcelar para aumentar o salário dele, ou seja, se o salário já é 1,2 milhão, o Cebolinha teria um salário ali com as luvas diluídas em tempo de contrato, um salário de 2 milhões, seria o maior salário, um dos maiores salários do elenco. Então, com tantos problemas físicos, isso foi avaliado, e aí por isso o jogador não quer abrir mão, não quer ceder e pretende aí sair. Mas é muito difícil, tá, um clube brasileiro aceitar fazer esse negócio e aceitar pagar tanto pelo Everton Cebolinha, um jogador que tem um histórico recente de muitas lesões. É óbvio que o futebol árabe e tudo mais, eles costumam, né, acertar salários altos e luvas com os jogadores, então pode ser aí o destino do Everton Cebolinha. Não é impossível ele ir para o futebol brasileiro, mas para isso acontecer, ele vai ter que reduzir luvas e reduzir salário, tá? Então, essa é a situação aí de momento do Everton Cebolinha, que pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com outra equipe, ou brasileira ou do exterior. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!